Em dezembro de 2013 eu gravei um vídeo indicando alguns livros sobre cinema, não muita gente viu, mas quem viu gostou, eu vou deixar o link na descrição. Eu acho que já passou da hora de fazer a parte 2. Vamos lá. Vamos começar com Sergei Eisenstein, diretor, editor e roteirista russo que revolucionou a maneira de ver a montagem cinematográfica. Ele pôs em xeque a ideia de que a justaposição de imagens precisava ter uma lógica narrativa e temporal. Os filmes dele usavam cortes quase aleatórios, o que ficou conhecido como montagem de atrações. Montagem à base da arbitrariedade visual, mas com um impacto temático claro, não era bagunça pelo prazer da bagunça. Eu ainda vou fazer um survival guide sobre montagem soviética, eu vou falar muito mais dele, mas há dois livros que são muito bons como porta de entrada para conhecer o seu trabalho. O primeiro é esse aqui, A Forma do Filme, uma coletânea de ensaios escritos por Eisenstein em 1929. Aqui ele fala da compreensão do cinema como uma extensão das percepções, sua relação com a ciência, suas influências, a migração do teatro para o cinema, a pureza da linguagem cinematográfica, ele também entra na filosofia, no marxismo. É uma leitura que exige algum conhecimento do panorama social, político e econômico dos anos 20, mas não são textos densos. Ele dá umas viajadas, mas são viajadas organizadas. A maneira como ele classifica tipos de montagem é muito interessante, montagem intelectual, tonal, atonal, rítmica. E em O Sentido do Filme você encontra artigos escritos por ele durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui ele entra mais na questão do cinema como sincronização dos sentidos. O que ele escreve sobre o significado das cores, por exemplo, dá uma ideia muito vívida de como elas podem fragmentar ou recompor uma montagem, e há também muitos exemplos visuais, principalmente quando ele escreve sobre forma e conteúdo. São conceitos aplicáveis até hoje, fãs da linguagem cinematográfica terão um prato cheio aqui. Próximo livro, Roteiro de Cinema e Televisão, do Flávio de Campos. Leitura fácil, é um livro muito bem estruturado, quase sempre que são apresentados novos conceitos didáticos, tipos de roteiro, estrutura, tema, premissa, personagem principal, personagem secundário, unidade, são dados exemplos muito bem escolhidos que deixam perfeitamente claro o que o autor quer dizer. Por exemplo, ele fala, motivação é isso, objetivo é isso, e você, ok, entendi, tá bem explicadinho. E aí no parágrafo seguinte ele fala, agora dê uma olhada na cena 82 do filme Cidadão Kane, e você... tudo é muito bem firmado na mente do leitor, tudo é explicado na prática, e ele usa exemplos de muitos filmes. The Bad and the Beautiful, Honey Pot, Blow Up, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Pulp Fiction, The Godfather, deixa eu até olhar aqui, peraí, abrange mais de 90 filmes, é muito filme, é sensacional, em alguns aspectos eu gostei mais desse livro aqui do que do Story, do Robert McKee, que eu recomendei na parte 1. E para fechar, vamos com Teoria Contemporânea do Cinema, Pós-estruturalismo e Filosofia Analítica. Eu li esse livro em 2009, quando eu estava estudando para mestrado. É outra vibe, uma leitura muito mais analítica, muito mais didática, bem mais densa. Ele fala do papel e da intenção da alegoria na narrativa. Muitos historiadores marxistas são citados aqui. Ele também fala da relação entre cinema e política, principalmente nos anos 60 e 70. Fala das linhas da teoria culturalista. É uma boa viagem, ele vai lá para Goethe, depois volta para Laura Mulvey. Ela é autoridade na teoria do cinema feita pelas feministas anglo-saxãs, aliás, é um dos segmentos mais interessantes do livro. Feminilidade no cinema, gramática narrativa, identificação transexual. São muitos autores, muitas linhas de pensamentos, não há uma continuidade de ideias entre os capítulos. Eu lembro que na época eu pulei alguns e foquei só no que eu achava que ia cair na prova, só bem depois que eu fui ler o resto. Não é um livro para relaxar e ler na praia, mas é muito informativo. Eu tenho o volume 2, Documentário e Narratividade Ficcional, aliás eu não falei o autor, ambos são do Fernão Pessoa Ramos, mas eu vou deixar esse aqui para um outro vídeo. Esse vídeo aqui é quase experimental, é apenas o segundo que eu faço no canal, não sei, se as pessoas gostarem eu faço a parte 3, parte 4, parte 5, livros sobre cinema, é o que não falta aqui em casa. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.